Olá, não reparei que estavas aí. Já estava aqui tudo confortável a preparar a minha leitura diária, porque eu sou o tipo de pessoa que quer ter o mínimo de Literatícia. Que posso saber ler. Literacia. Hoje o vídeo vai ser mais tranquilo, menos parvo, porque eu vou querer partilhar contigo 3 livros que li que me ajudaram a mudar a forma como eu penso sobre determinados assuntos. Mas antes de começar, só quero dizer o seguinte. Eu nunca fui o tipo de pessoa que gostasse muito de ler. Agora acontece menos, mas sempre que pegava num livro começava a relaxar tanto que ficava cheio de sono. O que não é nada bom porque depois tens de estar sempre a ler a mesma frase durante 15 vezes. Quando era puto, a minha leitura foi mais Capitão Cuecas e livros de Pokémon. Tudo livros incríveis. Entretanto, com o passar dos anos, li um bocado, comecei a ler outro tipo de livros, mas tudo promovido pelas aulas de português, por aquelas apresentações que tínhamos que fazer, e só há cerca de 3 anos é que eu mudei um bocado a postura, comecei a entrar mais nesta onda de leitura e comecei a ler livros mais decentes, como é lógico. Estes livros são de ajuda pessoal, mas não são aquele tipo de tens que ser um lobo neste mundo de ovelhas ou morrás. Eu acho mais interessante livros que têm uma história e que nos obriguem a parar para pensar, ponderar sobre o que estamos a ler e tirar alguma coisa de bom sobre isso. Eu não vou entrar em detalhe, nem vou dar spoilers sobre nenhum dos livros. Eu apenas vou tentar falar no máximo durante 2 minutos e meio sobre cada um deles, partilhar a minha opinião e siga para a frente. Pronto, na minha opinião, estes livros aplicam-se a todas as pessoas, independentemente dos problemas que possam estar a ter. Sejam eles sobre futuro profissional ou mudança de carreira, Ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. sejam eles problemas familiares, relacionamento, essas tristezas todas. O primeiro livro é O Alquimista, de Paulo Coelho. É possível que já tenhas ouvido falar sobre ele porque é um livro muito conceituado. E eu admito que não fazia ideia da sua existência, mas isso é porque eu estou sempre desligado ao mundo. De forma muito breve, esta é a história de Santiago, um jovem pastor que decide abandonar a sua terra natal e viaja pelo norte da África à procura de um tesouro que ninguém sabe propriamente o que é. Durante esta sua viagem surgem 3 pessoas, uma cigana, um homem que afirma ser rei e um alquimista. Cada um deles tem um papel específico e vão ajudá-lo nesta aventura de descoberta de si mesmo. Sim, eu sei, esta foi a descrição mais superficial de sempre, mas foi mesmo essa a ideia, ok? E a história também não é só sobre um rapaz que decide fazer uma viagem mágica à procura de um tesouro, descobre um colar de ouro, oferece à avó e ficam felizes para sempre a comer bolachas, ok? Tem muito mais fumo que isso, terás que ler para perceber. Como podes ver alguns aí no ecrã, eu dei uma pontuação ao livro com base em 3 fatores: facilidade de leitura, ajuda e conteúdo. Relativamente ao primeiro ponto, eu dei um 10 em 10 porque é um livro super fácil de ler. Rapidamente lês isto num dia ou 2 se não tiveres muito hábito de leitura, mas se já tiveres o traquejo, lês isto numa tarde fácil. Em relação à ajuda, eu dei um 7 em 10, apenas porque na fase que li não teve um impacto tão imediato, mas deixou-me na mesma a pensar sobre ele e eu sei que hoje é um livro que eu quero voltar a ler. Finalmente, sobre o conteúdo, eu dei um 9 em 10 porque achei a história super interessante. Este foi o primeiro livro que li quando comecei a querer entrar outra vez no hábito da leitura e admito que foi complicado pausá-lo na tarde em que comecei a lê-lo. Estás aí? Eu sei que este vídeo está mais calmo, mas isto é para te ajudar, ok? Vamos lá. Eu acredito em ti. De seguida, temos o Quem Mexeu no Meu Queijo, de Spencer Johnson. Este livro tem uma narrativa um bocado diferente da do Alquimista porque não se baseia só numa história. Basicamente é tipo um Inception de histórias. Era uma vez o Carlito, e o Carlito disse assim: João, queres que eu te conte uma história? E ele disse: Sim, conta-me. E a história era a seguinte: Era uma vez um porquito, e o porquito disse para a vaca: Olá vaca, queres que eu te conte uma história engraçada? E a vaca disse: Sim, quero. E a história era a seguinte: Era uma vez um pedaço de cotão, e esse cotão disse assim: Estou mesmo cansado de estar nesta casa, apetece-me viver e sentir novas sensações. E o outro pedaço de cotão disse assim: Queres saber uma história interessante? E ele: Sim. E a história era a seguinte: Era uma vez um átomo. Resumidamente, aqui temos a perspectiva de um grupo de amigos que se decide juntar passado N anos. Neste encontro surge uma conversa relativamente ao medo da mudança, e um deles, o Michael, partilha uma história que o ajudou a encarar esse assunto com outros olhos e uma outra perspectiva. Nessa história, o Michael conta-nos uma fábula sobre 2 ratos e 2 pequenos humanos que vivem num labirinto cheio de queijo e levam uma vida completamente pacata. Até que um dia reparam que todo o queijo desapareceu. Louco. Devido a este desastre, passamos a acompanhar a vida destas 4 personagens sobre a forma como cada um deles pensa e reage face a este seu novo problema. Relativamente à facilidade de leitura, eu dei um 10 em 10. É uma história super fácil de ler, é pequeno, como podes ver, tem cerca de 90 páginas e a história é super acessível. Em relação à ajuda, eu dei um 9 em 10 porque sei que mudou mesmo a minha forma de pensar sobre estes medos que por vezes sentimos.
Na altura em que li o livro, eu estava a passar por uma fase menos boa e sei que foi à custa dele que me permitiu pensar sobre estes assuntos, desbloquear e tomar certas decisões que hoje eu sei que me ajudaram. Finalmente, sobre o conteúdo, eu dei 8 em 10. Gostei da história, acho que todas as pessoas conseguem relacionar com o que é dito e tirar boas lições. Eu só não dou uma nota mais alta, porque na altura que eu li, eu achei que ficaram algumas pontas soltas que gostava que tivessem sido respondidas. Agora, se leste este livro e gostaste, podes complementar com este, Fora do Labirinto, do mesmo autor. Basicamente aqui é um seguimento da história em que aborda os tais pontos pendentes que não foram respondidos no outro livro. E eu acho que este aqui é igualmente interessante, se não mais. Em último lugar temos O Monge que Vendeu Sua Ferrari, de Robin Sharma. Não confundir com a comida, senão ele passa-se. Now you're saying, Robin, what are you talking about here? Well, for you. Beach. E eu não sei se tu és como eu, mas este título nunca me tinha puxado nadinha para ler. Entretanto, dei a oportunidade e esquece. Melhor livro da minha vida, de longe. Wow. Aqui, acompanhamos a vida de duas pessoas. O Julian, advogado de sucesso com cerca de 53 anos, levava uma vida boémia, muito bem financeiramente. E o John, o seu estagiário. Num certo dia, o Julian tem um ataque cardíaco e esse confronto com as portas da morte faz-lhe tomar consciência da sua própria mortalidade e do estilo de vida que levava. Entretanto, a história avança 3 anos, o John já é um advogado de renome, família construída, vida monótona, e um dia recebe uma visita misteriosa de uma pessoa que afirma ser o Julian, mas aparenta ser um jovem. Depois, acompanhamos a uma conversa entre estas duas personagens, em que fazem flexões, bebem chá e aprendem altas lições. O que mais gosto neste livro é que te obriga mesmo a pensar, algo que acho que nos dias de hoje as pessoas fazem menos porque estão constantemente distraídas com coisas que não acrescentam nada a ninguém. E contra mim falo, eu também era assim, mas eu também sei que hoje consigo priorizar melhor as coisas da minha vida e tomar decisões que no futuro me vão ser mais benéficas. Pronto, relativamente à facilidade de leitura, eu dei um 8 em 10 porque é um livro mais extenso, mas é completamente tranquilo. Tem cerca de 200 páginas, mas eu acho que é um livro que tem que ser lido com calma para podermos interiorizar e ponderar melhor sobre a informação que estamos a ler. Em relação à ajuda, eu dei um 10 em 10. Para mim, este foi o melhor livro que li de longe. Adorei a mensagem, fez-me pensar seriamente sobre pontos que até então estavam adormecidos ou estavam no limbo por eu não saber o que pensar. Eu gostei tanto que até esbocei uma lágrima a ler um puto de um livro, ok? Isso nunca me tinha acontecido. Finalmente, sobre o conteúdo, eu dei nota máxima. 10 em 10. Acho que a mensagem que transmite é incrível. A história é super interessante, está muito bem organizada, porque tem resumos e ensinamentos lá pelo meio para nunca perdermos o fio à meada. Fora de tangas, este livro para mim é como uma bíblia e acho que todas as pessoas deviam de o ler pelo menos uma vez na vida. Pronto, estes foram os 3 livros que considero super importantes porque moldaram a minha forma de pensar. Eu já aconselhei a amigos, já ofereci a família e sei que no futuro vou querer ler novamente. Eu vou deixar na descrição o link para cada um deles, por isso se quiseres dá a oportunidade e experimenta-os. Mesmo que não tenhas o hábito da leitura, pensa assim, se eu consegui, tu também consegues. Não custa nada, especialmente se for para tirar alguma coisa de bom. Se por outro lado, tu conheces outros livros dentro deste espectro que consideres importantes, então escreve já na caixa de comentários. Já! Se gostaste do vídeo, então já sabes. Deixa aquele like literário. Por favor, não te esqueças. Partilha este vídeo com quem achas que precisa de ouvir isto e considera subscrever se ainda não o fizeste. Só me irias ajudar. Eu sei que este vídeo foi muito diferente dos vídeos que tenho postado até agora, mas isto é informação que é importante para mim e eu gostava de partilhar com alguém. Se no final do dia esta informação te ajudar, tal como ajudaram a mim quando recomendaram estes livros, então perfeito. Vá, vemo-nos para a semana, fica bem. Au!